Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a grande alegria de celebrar a grande Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, a grande reformadora do Carmelo. E hoje é quarta-feira, um dia que normalmente nós celebramos a missa votiva em honra a São José, de quem ela era muito devota. Então eu gostaria de falar um pouco a respeito de Santa Teresa e São José, a respeito da sua devoção a São José, da importância de São José na vida de Teresa e, consequentemente, a importância de São José na nossa vida, para que nós aprendamos a ter um maior amor a São José, uma maior devoção a São José, recorrer a São José e imitar-lhe as suas virtudes. Pois bem, o Carmelo todo tem como patrono São José. Todo Carmelo tem como patrono São José. Mas de onde vem esse amor de Santa Teresa? Essa devoção? Primeiramente eu gostaria de citar aqui três grandes momentos de ligação de Santa Teresa com São José, para depois lançar a pergunta: mas onde começou, quando começou esse amor? Pois bem, três grandes momentos, sem sombra de dúvidas. Um grande momento foi aquele da sua enfermidade, quando ela, com 27 anos, foi acometida por uma doença misteriosa, e ali ela tomou São José como seu patrono. Ele seria o seu protetor. Ela nasceu em 1515 e essa doença aconteceu em 1542. Em 1554, nós poderíamos dizer que foi o segundo momento, quando Teresa, já no Carmelo, sim, já na doença, ela já estava no Carmelo. Em 1554, quando acontece a sua conversão, ela já era carmelita, mas ela disse que ali aconteceu a grande virada da sua vida. Ela não cometia grandes pecados, mas era uma monja medíocre. Não era muito melhor do que muitos de nós, tá? Mas medíocre em comparação àquilo que Deus tinha para ela. Deus tinha um tão grande plano de santidade para ela, que aquilo a que ela se restringia era muito pouco. Ela não tinha vida de oração verdadeira. Então, ela tem um encontro com Jesus Cristo chagado, sofrido, atado ao tronco, e aquilo suscitou no coração dela um desejo de
de correspondência de amor, um desejo de conversão. E ela atribui a sua conversão a Nossa Senhora e a São José. São José me valeu, São José cuidou de mim. E essa presença de São José era tão forte que ela, a grande reformadora, todo o Carmelo por ela fundado, ela levava consigo uma imagem de São José. Ela andava com São José para aqui e para colar. Então, esses 3 pontos fazem com que nós nos perguntemos: eu tenho sido devoto de São José? Imagine, Deus confiou as suas 2 maiores riquezas a São José. Jesus, o seu filho, Deus, e a Virgem Maria. Ora, só isso deveria fazer com que nós tivéssemos toda uma reverência, e a nossa espiritualidade uma referência a São José. Mas às vezes nós passamos batido. Pois bem, então que nós comecemos já no início desta celebração, no início desta homilia, a nos perguntar, porque ela, Santa Teresa, ela foi uma grande propagadora dessa devoção. Então nós daremos uma grande alegria a Santa Teresa se nós, no seu dia, dermos um passo a mais no nosso amor a São José e na nossa busca diária, isto é, que nós nos comprometamos a todos os dias voltar o nosso coração, a nossa mente para uma súplica a São José, pedindo-lhe a graça, né, de que ele alcance a graça de sermos tão disponíveis e tão dispostos a fazer a vontade de Deus como ele foi. E quem sabe, tão silenciosos quanto ele. Que aprendamos a ser mais silenciosos, consequentemente seremos mais orantes. Falamos demais, na verdade. Pois bem, mas vem aqui a pergunta: quando começou esse grande amor de Santa Teresa a São José? Muito provavelmente por ocasião da sua doença. Ela cita no livro da vida, nos capítulos 5º e 6º do livro da vida, ela cita uma doença misteriosa a qual ela foi acometida. Ela teve que sair, ela tinha 27 anos, né? Ela teve que sair do Carmelo, foi para a casa de uma irmã, para que lá ela pudesse se restabelecer, e foi juntamente com ela uma outra carmelita. Pois bem, diz que estive naquele lugar 3 meses, com muito sofrimento. O tratamento foi mais enérgico do que a minha compleição física. Isto é, foi um tratamento muito forte, o seu corpo não aguentou. No fim de 2 meses, à força de remédios, minha vida se acabava. As dores no coração, das quais me tinha ido curar, cresceram tanto que me parecia às vezes tê-lo rasgado por dentes agudos. Temeram que fosse raiva, a doença da raiva, hein? As forças me faltavam, nada comia, apenas bebia um pouco. Tudo me causava náuseas e a febre era contínua. O organismo estava gasto em consequência dos purgativos diários durante quase 1 mês. Estava tão ressequida, tão magra, que meus nervos começaram a se encolher com dores insuportáveis. Nem de dia, nem de noite tinha algum descanso. Sentia profunda tristeza. E uma doença misteriosa. Eis o que havia. Todos me desenganaram, declarando que além de outros males, eu estava tuberculosa. Então, estava morrendo a olhos vistos. Estava numa situação tão crítica que ela mesma pediu a confissão.
o pai, com medo de que a filha morresse se confessasse. Quer dizer, essa loucura de algumas pessoas, e olha que o pai dela era muito católico, mas essa loucura de algumas pessoas que dizem assim, ah não, se a pessoa se confessar, aí que ela morre logo. O seu pai assim pensou e disse não, confissão não. Naquela mesma noite, ela piorou ainda mais. Naquela mesma noite, fui acometida de uma crise tão forte que fiquei sem sentidos por 4 dias. Num estado que nós diríamos de coma. Nesse estado, deram-me o sacramento da unção dos enfermos. E o pai começou a chorar, pensando, ai meu Deus, melhor seria se ela tivesse se confessado. Quer dizer, nunca neguemos a confissão a uma pessoa doente, nunca, jamais. Ah, mas se ela souber que está gravemente doente, pode ser que ela morra logo. Mas é caridade, meus santos, quando você diz a uma pessoa que ela está gravemente doente, ela tem a oportunidade de ela se preparar para aquilo que verdadeiramente importa. Mas se eu penso que eu estou apenas com uma febrezinha qualquer, com uma gripezinha qualquer, talvez eu não me prepare devidamente. Então não é caridade nenhuma. Pois bem, então diz aqui que ela ficou numa situação tão deplorável que colocaram até a cera nos olhos, como se colocava na época dos defuntos. Isto é, achavam que ela estava morta. A cova dela já tinha sido aberta. Ela estava aberta. E em um convento, já achando que ela tinha morrido, já rezaram até pela sua alma. Quer dizer, a situação era trágica. Mas ela melhorou. Isto é, ela saiu daquela situação terrível, logo se confessou. Aí o pai deixou finalmente, né? Ela se confessou. E aí ela diz, agora no capítulo 6, passados os 4 dias em que me parecia morta, fiquei em tal estado que só o Senhor sabe os indizíveis tormentos que eu sentia. A língua estava dilacerada, de tão mordida, de dor que ela sentia que mordia a língua estava esmagada. Nada tomei naqueles dias, sentia-me muito fraca, quase sem respirar, a garganta seca, ao ponto de nem conseguir engolir água. Parecia-me estar desconjuntada, com a cabeça atordoada em extremo. Após alguns dias de espasmo, fiquei recolhida, isto é, começou a ter espasmos musculares, ficou recolhida, como que enovelada, como que em um novelo. E não conseguia mexer um músculo sequer, a não ser de um dedo. Ali. E tinha melhorado, tá? Isso foi uma melhora. Mas estava consciente, mas estava ainda sofrendo dores terríveis. Mas ela tinha pressa de voltar para o Carmelo. Ela queria voltar para o Carmelo, o lugar dela é no Carmelo. E nessa situação, quase morta do que viva, ela volta para o Carmelo. Minha pressa de voltar ao meu mosteiro era tão grande que mesmo nesse estado fui transportada para lá. Só tinha ossos. Era impossível descrever a minha extrema fraqueza. Pele e osso. Assim fiquei mais de 8 meses. E quando melhorei, continuei paralítica por 3 anos. Ela melhorou dessa situação toda, mas ficou sem andar durante 3 anos. Aí que ela, pensando, né, ela diz aqui que ela desejava melhorar para poder rezar. Porque na enfermaria não conseguia rezar. O entra e sai, ela não conseguia ter oração. Então ela queria melhorar para se unir a Deus. Percebe, né, meus santos? Como todos nós quereríamos melhorar,
Porque gostaríamos de recobrar a saúde, de recobrar a nossa autonomia. Não, ela queria melhorar para sair da enfermaria e poder rezar. Ela queria melhorar porque ela acreditava que poderia servir mais a Deus. Por isso, ela queria melhorar. Mas como pelos médicos ela não obtinha a melhora satisfatória, ela diz aqui, resolvi apelar para o céu, para os médicos do céu. Então aqui vem então a chegada de São José. Resolvi recorrer aos médicos do céu. Tomei por advogado e senhor o glorioso São José, e muito me encomendei a ele. Claramente vi que dessa necessidade, como de outras maiores referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor me salvou com maior lucro. Isto é, Ele me defendeu, não apenas alcançando um bem para o corpo, mas livrando-me de males da honra e da alma. E ela diz aqui, esse Pai e Senhor salvou-me com maior lucro do que eu lhe sabia pedir. Isto é, Ele me deu muito mais do que aquilo que eu tinha pedido. Ela pedia uma coisa e Ele concedia muito mais. Os santos são assim, meus irmãos, né? Os santos, porque Deus é assim. E os santos, tudo isso, todas as graças que eles nos alcançam de Deus. E Deus sempre dá mais do que aquilo que a gente pede. E Deus sempre dá melhor do que aquilo que a gente pede. Mesmo que às vezes não dê aquilo que a gente pede. Mas Ele sempre faz mais. Pois bem, não me recordo de lhe haver suplicado. Não me recordo até agora de lhe haver suplicado uma graça e tenha deixado de obter. Tudo aquilo que ela pediu a São José, tudo aquilo ela alcançou. Coisa admirável são os grandes favores que Deus me tem feito por meio deste bem-aventurado santo, e os perigos de que tem me livrado, tanto do corpo como da alma. Lembremos-nos que, neste período, ela ainda era uma carmelita que não tinha uma vida de oração. Ela ainda era uma carmelita, mas que ainda se perdia com as coisas. Entenda, nada grave, terrível, mas que comprometia a sua salvação, porque a ela tinha sido dado muito. Então dela se esperava muito. Ela era uma carmelita e com uma grande vocação, mas que ela se dispersava um pouco em conversas, em coisas do dia a dia, não procurava viver com toda a perfeição as dificuldades com as irmãs. Então isso, ela começou, isto é, ela ainda estava nesse estado quando ela começou a recorrer a São José. Então por isso que ela fala que ele a livrou de males da alma também. Imagine, ela teria, são palavras suas, ela teria se perdido se a São José não tivesse recorrido. Imagine aqui, meus irmãos, se Santa Teresa d'Ávila, a doutora da igreja, uma grande doutora da igreja, se Santa Teresa d'Ávila teria se perdido se não tivesse recorrido à intervenção de São José, por que que nós, tão maravilhosos e grandes e iluminados, não aprendemos também a ter devoção a São José, de modo que assim como ele cuidou da Virgem Maria e de Jesus, ele cuide de nós também. Assim como ele cuidou da Virgem Maria e de São José lá no Egito, naquela terra estranha, que ele cuide de nós também, quando em terras estranhas venhamos a nos encontrar. Que assim como ele cuidou da Virgem Maria e de Jesus, que tinha a vida posta em risco, que ele cuide
da nossa vida espiritual, não poucas vezes em risco. Mas precisamos todos os dias, valei-me São José, me ajuda São José, e apresentarmos a Ele as nossas necessidades, principalmente as necessidades espirituais. Isto ela diz, em algum momento, que quem quer perseverar e progredir na vida de oração, recorra a este Pai. Quem aqui precisa crescer na vida de oração? Não levante a mão. Todo mundo, né? Todo mundo. Quem aqui já é santo de 7ª morada? Não levante que você vai cair para o fundo do inferno. Você não está em 7ª morada coisíssima nenhuma. Mal está no castelo. Mal está na 1ª morada. Quer dizer, precisamos. Então, se esta santa doutora diz, olha, Deus concedeu a ele todas as graças. Ela diz, a uns santos, Deus concede umas graças para que ele conceda umas graças em particular. A um outro santo, Deus concede outras graças. A São José, Deus concedeu todas. Você pode recorrer a Ele em todas as necessidades, em todas as circunstâncias que Deus concedeu a Ele, todas as graças para dispensar para todos nós. Então precisamos ser humildes, né, e deixar essa mentalidade protestante. Somos católicos. Deixemos essa mentalidade protestante que tem medo, tem receio de recorrer aos santos, amigos de Deus, que querem ser nossos amigos para fazer-nos amigos de Deus também. Somos católicos, nós não temos medo de amar Nossa Senhora, nós não temos medo de amar os santos. Eles nos levam a Jesus, nós não temos medo. Graças a Deus somos católicos. Então, sejamos de fato. Continua Santa Teresa. Aqui, que eu acabei de falar. A outros santos, o Senhor parece ter dado graça para socorrer numa determinada necessidade. Ao glorioso São José, tenho experiência de que socorre em todas. O Senhor quer dar a entender com isso, que assim como lhe foi submisso na terra, onde São José, na qualidade de pai adotivo, o podia mandar, assim no céu atende a todos os seus pedidos. Assim como na terra foi obediente, no céu, por graça, concede a ele tudo o que ele pedir. Por experiência, o mesmo viram outras pessoas a quem eu aconselhava a encomendar-se a ele. Olha aí. Ela disse, não sou eu. Você pode dizer, mas ela era santa. Primeiro que ela não era santa ainda aqui, tá? Mas ela era santa, então São José não negava nada. Primeiro, ela não era ainda santa aqui. Segundo, as pessoas a quem ela falou a respeito de São José e que a São José recorreram, experimentaram a mesma coisa. Então vamos lá. A partir de hoje, vamos dar muito trabalho a São José. Vamos apresentar a São José as nossas necessidades, aquilo que nos inquieta o coração, as pessoas por quem rezamos, os padres por quem rezamos, os bispos, o Papa, os filhos, os pais, os irmãos, os amigos, os dirigidos espirituais, os catequizandos, os doentes que os ministros visitam, as suas dificuldades espirituais, as suas imperfeições ou pecados a que você se sente apegado e não tem se desvencilhado, consequentemente progredido na vida espiritual. Os seus pontos fracos, apresentando a São José, pedindo a sua intercessão. Pois bem, a todos eu quisera persuadir de que fossem devotos desse glorioso santo, pela experiência que eu tenho de tantos bens que ele alcança de Deus. Ela está insistindo, eu queria que todos fossem devotos, porque ele alcança muitos bens. Não conheço pessoa
que deveras lhe seja devota e lhe renda particulares obséquios, que não progrida na virtude. Então, uma pessoa que é devota de São José e que tem uma ligação diária, pequenos gestos de piedade e de devoção, que não progrida. Ou a santa está mentindo, e eu acho que não, né? Ou é verdade. Se nós formos devotos de São José, ele nos alcançará os meios para que nós, não obstante a nossa preguiça espiritual e tibieza, progridamos na vida espiritual, no amor a Deus, no caminho da nossa santificação. E a nós nos é pedido tão pouco, que sejamos devotos, que lhe dediquemos pequenos atos de piedade, que lhe supliquemos graças. E a santa, cuja memória hoje celebramos, diz: nós iremos progredir. As almas que se encomendam ao seu patrocínio são muito ajudadas por ele. De alguns anos para cá, no dia de sua festa, ou em outros dias, sempre lhe peço algum favor especial. Nunca deixei de ser atendida. Nunca deixei de ser atendida. Se o pedido não é muito conforme a glória de Deus, ele o endireita no meio do caminho. Se aquilo que eu pedi não está muito legal, ele me ajuda para que eu tenha juízo e aprume e ajeite esse pedido que não está muito bom. Não é para a glória de Deus, não será para a minha salvação, não será para a minha felicidade. Ele é meu Pai, Ele vai me ajudar a ter juízo e remodelar esse pedido. Para terminar, crê em Deus Pai, para terminar mesmo. Não sei verdadeiramente como se pode pensar na Rainha dos Anjos, no tempo em que tanto se angustiou com o menino Jesus, sem dar graças a São José pelo auxílio que lhe prestou. Isto é, como é que alguém pode pensar na Virgem Maria e não pensar em São José? Eu não consigo, de Santa Teresa. Meus irmãos, graças a Deus, nós somos devotos de Nossa Senhora. Todos nós aqui temos e precisamos crescer mais, mas já temos uma ligação com Nossa Senhora. Então precisamos estender esta ligação também a São José, trazer, né, a Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José. E não tenhamos dúvidas de que não apenas alegraremos a Santa Teresa, mas daremos muita alegria a Nossa Senhora e a Jesus, se tivermos muita honra ao glorioso São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.